Olá, seja você muito bem-vindo nesse canal, que bom te encontrar aqui. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre Deus, então bora lá. Bora lá. Pessoal, falar sobre Deus, primeiro passo para a gente começar a falar sobre Ele é primeiramente entender que Ele existe. Não tem lógica você estudar sobre alguém que no seu coração você considera que ele não existe ou que esse algo não existe. Porque você não vai absorver todas as verdades práticas e o seu coração pode estar fechando as portas, impedindo o conhecimento. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com uma vida transformada, com uma mente transformada a respeito de quem é Deus. Para nós abordar o tema a respeito de Deus, primeiramente a gente vai ter que entender que a palavra Deus é um título e não um nome. E quando a gente se refere a Deus, a gente está se referindo a um ser supremo, alguém que está acima de tudo e de todos, um ser divino, algo que é espiritual, Deus. Deus com D maiúsculo se refere ao Criador dos céus e da terra. Deus com D minúsculo se refere a algum tipo de Deus criado humanamente aqui na terra. Então Deus, o Todo-Poderoso, é com D maiúsculo porque é o Criador dos céus e da terra. Se nós entendemos que Deus não é um nome, mas um título, para representar a sua divindade, nós já começamos um bom caminho por aí e nós caminhamos um passo a entender quem é Deus. A pergunta que não quer calar é: quem criou Deus? Eu entendo que Deus ele criou tudo e todas as coisas e ele nunca foi criado por ninguém. Deus ele sempre existiu. E eu não posso falar para você que Deus existiu do nada, porque se eu falar para você, eu estou te ensinando que o nada já existia, então já estava o nada com Deus. Porém, não tinha nem o nada, simplesmente um Deus é. Se eu provar para você a existência de um Deus, eu vou ter que mostrar para você o final dele, porque tudo que tem começo tem o final. Então Deus é o próprio tempo, Deus é o próprio ar, Deus é a própria energia. É um pouco confuso, mas a gente vai chegar até o final desse vídeo. Para a gente entender mais a respeito de Deus, a gente vai descer um pouco lá no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 23, que diz: Deus é Espírito, ponto. Quando nós entender que Deus é Espírito, a gente consegue entender sobre o Espírito. Espírito não tem forma, Espírito não tem ossos, não tem carne, mas carrega energia e sentimentos. Esse é Deus, ele não tem uma forma física. Aí você me fala: ah, pastor Eliel, mas e quando os profetas, pessoas na Bíblia se referem o braço forte de Deus, ou a mão de Deus, ou o olho de Deus, ou a boca de Deus? Sim, Deus não tem boca, Deus não tem olho, Deus é um espírito. Mas aí isso pode confrontar um pouco a sua realidade. Mas vamos continuar nesse vídeo aprendendo. Então já clica aqui no like, já compartilha esse vídeo com alguém, aperta no botãozinho de inscrever, porque aqui você vai aprender coisas que nunca te ensinaram. Então voltando aqui, Deus não tem olho, Deus não tem boca, Deus não tem mão, Deus não tem uma forma. Sim, Deus ele não tem uma forma. Isso a gente consegue entender pela tipologia. Vamos lá. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras dizendo que com braço forte Deus tirou o povo hebreu do Egito, levando pelo deserto rumo a uma terra que joga leite e mel, da qual Deus profetizou, Deus pronunciou para Abraão, anunciou como promessa, nós conseguimos entender que não é exatamente o braço do Senhor como um braço humano, que tem dedos, que tem mão. Mas o Senhor Deus estava trazendo a tipologia, uma comparação do braço do homem para eles entenderem que Deus ia trazer as pessoas do Egito com braço forte. Ou seja, é uma tipologia, não uma realidade. É Deus pegando algo que é nosso, que nós olhamos para entender a sua própria mensagem. Segundo, você pode olhar para mim e pode dizer: mas Moisés pediu para ver Deus e Deus passou de costa. Sim, Deus ele passou de costa numa brecha da rocha e Moisés conseguiu vê-lo. Da mesma forma como o próprio Deus, ele incorpora em Jesus Cristo, trazendo sobre si um corpo humano e assim materializado, ele aparece aqui na terra. Para você entender isso melhor, você precisa pesquisar o que é espírito. Espírito não tem forma. Então, se você enxerga Deus, você consegue enxergar um ser supremo, uma energia, uma luz, uma divindade. Mas aí você me pergunta: olha, mas como que diz que Deus ele anda?
Deus, ele anda, mas ele não tem pés, digamos assim. O Senhor Deus, ele faz uma comparação para você entender mais ou menos aonde ele está e para onde ele está andando. Só que se eu falar para você que o nosso Deus, ele se assenta no trono de glória lá em cima no céu e ele mora no céu, eu estou automaticamente limitando Deus, porque a Bíblia é bem clara em dizer que os céus não comportam ele, que a terra não comporta ele. Se nós olharmos para o livro de Crônicas, quando o rei Salomão ele inaugura o templo, Deus desce até ele em visão, depois de todo o seu sacrifício, e fala com Salomão dizendo: eu não habito em templo feito de mãos humanas. Nós conseguimos entender que o Senhor Deus, no capítulo 2, versículo 22, no livro de Hebreus, a gente entende ali que o Senhor Deus está dizendo da seguinte maneira, que o apóstolo Paulo está escrevendo da seguinte maneira: eis que somos uma casa edificada para a morada de Deus em nós. Nós estamos aqui nesse exato momento para falarmos a respeito de alguém que pode, de alguém que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está em tudo e em todos os lugares. Ele é o santo, ele é o imaculado, ele é o general de batalha, ele é a paz, ele é a luz. Ele está aqui, ele está aí, porque ele é poderoso o suficiente para estar onde, até onde nós não imaginamos. Então, todas as vezes que Deus falar, eis que os meus olhos estão sobre vocês, é porque Deus quer comparar a forma como nós enxergamos algo para dizer, eu estou enxergando. Mas não significa que ele tem olhos, ele é um ser, ele é um supremo, ele é um sublime, ele sente, ele é. Aí, eu posso recordar de que Isaías, ele está no capítulo 6, olhando e dizendo, eis que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Se nós colocarmos Deus que mora nos céus, Deus que está em um ambiente, nós vamos limitar a sua presença, limitar a sua forma. Então, eu vou te perguntar uma coisa, vamos ver se desconstrói essa lógica de que Deus ele tem uma forma. O universo ele é tão imenso, tão grande, e nós constatamos que só tem humanos na Terra, que só tem água na Terra, só tem vida aqui no planeta Terra da qual nós moramos. Então, por que que Deus ele fez tantas estrelas, tantas galáxias, entre bilhões e bilhões dela, da qual são incontáveis? Isso para mostrar para você mesmo, para mim mesmo, para nós, de que Deus ele é tão supremo que o universo não comporta o tamanho do seu poder. Deus é extraordinário, majestoso, criador de tudo e de todas as coisas. Não, Deus ele não tem forma. Ele é alegria, ele é o sorriso na criança, ele é o céu azul, ele é o dia bom. Deus é o que é e sempre serás o que é. Ele não tem poder, ele é o poder. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Agora, por que que ainda talvez alguns não se convenceram do que eu estou ensinando? Talvez seja porque o seu cérebro, ele quer pesquisar uma forma para poder identificar o que eu estou falando. Ou seja, o seu cérebro precisa de uma forma para poder identificar quem é Deus. Deus não tem forma, seu cérebro está buscando uma forma. Só que se a gente colocar Deus como uma luz, ele é a luz. Se a gente colocar Deus como uma luminária, ele é essa luminária. Como uma alegria, ele é a alegria. Como oxigênio, ele é o oxigênio. O espaço, ele é o espaço. Deus é o que é e sempre serás o que é. Dúvidas? Então coloca aqui nos comentários a respeito da sua dúvida, que eu vou estar explanando um pouco mais melhor a respeito do assunto. Qual é a dúvida que você tem sobre Deus? Comenta aqui. Não se esquece, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém. Vamos falar um pouco mais a respeito de Deus nos próximos vídeos. Deus abençoe.